Quando o pastor Nonato falou comigo e me deu o tema para o culto de hoje, nós estamos enfatizando a Páscoa. Desde o domingo passado, o pastor Nonato falou sobre a primeira Páscoa. E hoje nós vamos falar sobre a cruz e o amor de Deus. Quando ele me deu esse tema, eu estava no auge dos preparativos para o meu aniversário, que foi ontem. E para quem não sabe, nós fizemos um culto de ação de graças na sexta-feira. E esses dias que antecederam o aniversário, eu fiquei pensando muito sobre tudo que Deus fez na minha vida. Eu completei 60 anos para a glória de Deus. Eu estou feliz porque agora eu sou terceira idade, né? E aí tenho muitos direitos. Estou feliz. Vou atrás dos meus direitos da terceira idade. E já vou lá participar do culto também. De vez em quando vou no culto lá da terceira idade, porque agora eu faço parte. Mas eu fiquei pensando em tudo que Deus fez. Como Deus me conduziu até aqui, até hoje. E sabe, eu sou fruto desse amor de Deus na cruz. O Senhor fez grandes coisas. Alterou muitas coisas. E se você quiser saber com detalhes, eu acho que está no YouTube, no canal da igreja. Eu dei meu testemunho lá. Mas hoje eu quero que você pense junto comigo nesse amor, nesse Deus poderoso que nos redimiu. Tem alguém que foi redimido e perdoado pelo Senhor nessa noite, nessa tarde? Você que está conosco lá na internet, online. Se você também foi perdoado e foi redimido, eu quero te convidar a adorar conosco. Cante isso, declare isso e pense nisso enquanto você canta, porque é poderoso. Amém? Foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro Começa a pensar nisso. Como aconteceu o seu encontro? Aquele que é livre, que Jesus já fez. E leva o seu nome. Adore o Senhor. Cante ao Cordeiro uma canção. Pode repetir quem foi perdoado. Quem foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Se você é livre, adora o Senhor. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Nós cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado é, Santo, Santo pra sempre. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Te adoramos pelo teu perdão, pela tua misericórdia. Obrigada porque tu nos encontraste. Obrigada, Senhor, porque tu nos amaste. Louvado e glorificado é o teu nome. Fala conosco, Jesus. Continua falando conosco e nos alterando. Que as nossas mentes e os nossos ouvidos estejam atentos ao teu falar. E que nessa tarde nós sejamos alterados naquilo que ainda não foi. Nos alcança, Senhor, mais uma vez. No nome de Jesus. Amém. Lucas, capítulo 23, a partir do verso 33, diz assim:
Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, uma à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então, dividiram as roupas dele, lançando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Deixe-o salvar a si mesmo. Se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Disseram: se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam pendurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve a você mesmo e a nós. O outro criminoso, porém, repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem mesmo estando sob a mesma sentença? Somos punidos justamente, pois estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum crime. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Aleluia! Glória a Deus! A cruz, amados, é o ato supremo de amor e expressão visível da misericórdia de Deus. Podemos afirmar que a cruz é o lugar por excelência da revelação visível da misericórdia do nosso Deus. Na cruz encontramos a misericórdia de um Deus que desceu e chegou até o extremo da fragilidade para manifestar a força reconstrutora do amor. A cruz de Jesus expressa de maneira penetrante o amor misericordioso do Pai. Ela é a revelação levada até as últimas consequências. Ele nos fala daquilo que Deus sente por nós. Deus é capaz de sofrer, porque é capaz de amar. Porque amor puro Deus usa de paciência, de presença silenciosa, de misericórdia ativa, e assim salva de forma compassiva toda criatura em seu seio regenerador. Só Ele é capaz de assumir para si o sofrimento e a fragilidade humana, abrindo um novo horizonte de vida. Eu não sei você, mas eu fui encontrada pelo Senhor. Eu fui redimida pelo Senhor. O amor de Jesus revelado na cruz me alterou, me libertou. Sabe, sem a cruz seria muito difícil convencer o ser humano do amor misericordioso de Deus. E mais ainda, de seu apaixonado interesse por nós. Mas a partir dela, será sempre possível dizer ao ser humano que a cruz de Jesus tem um sentido e que a última palavra é amor que salva. No grego tem um termo chamado kenosis, que significa esvaziamento. Jesus se esvaziou de si mesmo. Nos ensina aqui, portanto, a encontrar Deus nos lugares onde a vida se acha bloqueada. A minha vida estava bloqueada. Aos 10 anos eu me converti, mas eu vivi uma vida dividida entre a igreja, o mundo, as coisas de Deus e o mundo. Eu não conseguia deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhasse na minha vida. Vivi muitos anos em pecado, lutando contra isso. Mas eu não conseguia enxergar esse amor
que transformava, que desbloqueava a minha vida. Eu não conseguia olhar para esse sacrifício e entender que eu poderia ser alterada por ele. Deus desceu às zonas mais escuras da humanidade. Sofrimentos, fracassos, amarguras, pecados. Para poder sentir como o nosso sofrimento. E ali falar ao nosso coração. No silêncio, Deus não apenas se solidariza, mas sofre na sua pele, se identificando conosco, os pecadores. Quando eu penso nesse Deus, que detinha toda a glória, toda a pompa, que vivia no seu reino, cercado de súditos, cercado de anjos que o adoravam dia e noite, que se submetiam sem nenhuma reserva, que se submetia sem contestar, que era amigo dele, que olhava para ele com admiração. Mas ele olha para a terra, olha para mim e para você. Pessoas detestáveis, pessoas insubmissas, rebeldes, contestadoras, inimigas de Deus. E mesmo assim, ele me amou. Ele amou. Quando eu olhava para a minha condição, eu pensava, eu não tenho jeito. Não tem jeito. Eu não acreditava mais. Eu já tinha, depois de me converter aos 10 anos, eu já estava com 30 e quase 39, 40 anos. E eu não conseguia encontrar, mas Deus, ele subiu, ele desceu da sua glória. E eu quero que você adore comigo, pensando nessa música. Ele era a palavra no início. O Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, que detinha toda a glória. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. Pense nesse Deus. O Visualize ele na mistério sua glória, de tua glória. no seu lugar de pompa. Cristo em ti Essa se revelou. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Mas ele ousou deixar a sua glória. Por amor a mim e a você. Ele se Deixou o céu para por buscar-nos. mim e por você. Veio pra nos resgatar. Amor maior. Amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Pode repetir. Oh, maravilhoso Deixou o céu. Vamos repetir? céu para buscar. Isso, meu irmão. Veio pra nos resgatar. Que amor. Amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é. O nome de Jesus, meu Rei. Aleluia. Oh, quão maravilhoso é. Maior que tudo ele é.
Ele veio. E a primeira coisa que descobrimos quando contemplamos o crucificado do Gólgota, torturado injustamente até a morte pelo poder político religioso, é a força destruidora do mal, a crueldade do ódio e o fanatismo da mentira. Mas quando olhamos por outro ângulo, o crucificado nos revela que existe, que não existe, nem nunca existirá, um Deus frio, insensível e indiferente. Mas existe um Deus que padece conosco, sofre nossos sofrimentos e morre nossa morte. A partir da cruz, Deus não responde o mal com o mal. Ele não é um Deus justiceiro, ressentido e vingativo. Despojado de qualquer poder dominador, de toda beleza estética, de todo êxito político e de toda santidade religiosa, Deus se revela a nós no mais puro e insondável do seu mistério, como amor misericordioso. Nós cristãos contemplamos o crucificado para não esquecermos nunca o amor inexplicável de Deus para a humanidade. A misericórdia visível em Jesus revela-se expansiva, envolvente, salvífica. Lucas, no Evangelho, ele destaca diferentes reações das diferentes pessoas que estavam junto à cruz. Essas pessoas, elas estão representando a humanidade frente à misericórdia solidária de Jesus. Essa multidão, essas pessoas, elas nos representam. Por um lado, estão aquelas pessoas que não viram no rosto de Jesus o olhar misericordioso do Pai. Parece que não entenderam a proposta de vida de Jesus. Por isso, zombam, desprezam, pedem sinais. Mas, por outro lado, do meio das zombarias e escárnios, alguém, tocado pelo silêncio e inocência de Jesus, deixa escapar uma surpreendente súplica. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Não se trata aqui de um discípulo, nem um seguidor de Jesus, mas um dos ladrões crucificados junto com ele. Um dia, eu estive do lado que não cria, apesar de ter aceitado Jesus, mas eu achava que era só isso. Eu vivia uma vida de opressão, de prisão, não conseguia crescer, não conseguia avançar na vida cristã. Eu sabia que existia algo, mas eu não sabia como alcançá-lo. E tudo que eu sabia fazer era chorar e clamar ao Senhor. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta o meu coração. Como a coça anseia por água, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena
como aquele que estava ao lado de Jesus, eu comecei a perceber que só nele eu podia alcançar, só nele eu poderia ser perdoada, restaurada. Muitas vezes eu pensei, vou confessar, mas no meio que eu vivia, vi muita gente confessando e sendo exposto publicamente e sendo colocado de lado. E quando eu via isso, eu pensava, eles vão me matar. Eu não vou confessar. Eu vou morrer mais rápido. E eu continuava morrendo por dentro porque eu não tinha coragem de expor o meu pecado. Mas como esse que estava na cruz junto com Jesus, eu comecei a clamar ao único que poderia fazer algo por mim. E então eu comecei a dizer, Jesus, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Nós precisamos fazer como ele. Essa pessoa, a única coisa que ele pediu para Jesus foi, lembre-se de mim, não se esqueça de mim. Muitas vezes nós ficamos colocando desculpas diante de Deus. Não, eu só vou para Jesus quando eu já estiver livre do meu pecado. Quando eu não fumar, quando eu não beber, quando eu não mais me prostituir, quando eu conseguir parar de fazer algo, então eu vou para Jesus. Ei, você não vai. Você não vai porque o pecado não vai te deixar ir. Você precisa ir como está, como aquele que estava sendo crucificado, como um dia eu fui. Ousei entrar na presença de Deus e clamar, lembra-te de mim, vem em meu socorro. Não espere se autotransformar para vir aos pés de Jesus, você não vai conseguir. Eu passei anos tentando mudar a minha vida, mas o que eu consegui foi adoecer, foi morrer por dentro. Como diz o salmista, enquanto eu não confessava os meus pecados, os meus ossos apodreciam. Esse amor está disponível para nós, está do nosso lado o tempo todo. Se renda a Ele, declare, lembra-te de mim, porque Ele tem uma única resposta para você. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos aliviarei. É Ele que vai tirar a carga, o peso do pecado. E aí ele faz um segundo convite. Aprendei de mim, continua caminhando comigo. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Essa é a proposta. Ele não diz, vai lá, se transforme, se prepare e depois venha. Não, ele diz, vem que eu te preparo. Deus não está procurando bons cantores, bons bailarinos, bons pregadores. Ele está esperando que nós nos rendamos a Ele, porque a palavra de Deus diz que é um coração quebrantado e contrito. Deus não resiste. É isso que atrai a presença de Deus para nós. Não é fazer coisas bonitas. Não é ter muitas habilidades. Nós é que nos impressionamos com as habilidades do homem. Mas isso não impressiona Deus, porque foi Ele que nos fez. Mas há um coração quebrantado e contrito. Ele não resiste. E Ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Revelação impactante que dos lábios de um homem derrotado e moribundo. Aparentemente era como Jesus estava na cruz, carregado, cheio dos nossos pecados. E aí brote uma palavra de vida, acompanhada de uma certeza que a torna eterna. Em um presente sempre atual, hoje. É hoje, é agora. É agora que o Senhor quer agir em nós e através de nós.
E essa cena, ela nos indica até onde pode chegar a misericórdia de Deus. Do meio da morte, ela se revela mais uma vez, geradora de vida e de vida eterna. Quando a morte se apresenta diante de nós, nós clamamos e a vida de Deus se manifesta. Agora na cruz estão os dois, unidos no suplício e na impotência. Mas Jesus, com sua presença misericordiosa, o acolhe como companheiro inseparável. Morrerão crucificados, mas entrarão juntos no mistério de Deus. Aleluia! Nós precisamos morrer, como a pastora Jesus disse. Só quando nós morremos é que somos encontrados pelo Senhor. E podemos cantar: já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Você crê nisso? Declare. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Se você crê, se levante, vá se levantando e vá declarando. Já estou crucificado Brade bem alto. com Cristo, Eu não vivo mais. agora vivo, não mais Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vive, vivo pela fé em Cristo Jesus. Aleluia! Ele vive em mim. Cristo vive em mim. Você vai bater no peito e declarar. Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia, Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais Eu já estou. Declare. já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Ele vive, Cristo vive em mim. Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia, Cristo vive em mim. Pode Aleluia. sentar-se de novo. Diante do supremo indicador do amor misericordioso de Jesus e do amor do Pai, abre-se para a igreja uma inesgotável inspiração, uma referência única para ser também ela, nós, a igreja, presença misericordiosa. Além da salvação, Jesus nos deixa um exemplo de misericórdia e Ele espera que eu e você, igreja, sejamos essa presença aonde nós chegarmos. Nós somos muito rápidos para apontar o dedo, para dizer para o irmão o problema dele, para dizermos para o irmão o pecado dele. Não é que a gente não vai ajudar o irmão, mas algumas horas a gente não está pensando em ajudar. A gente está pensando em terminar de matar. Mas o que Jesus espera é que eu e você sejamos essa presença misericordiosa. Manifestemos essa misericórdia na vida das pessoas. Nós não temos o direito de julgar, nem de condenar, porque Ele não fez isso conosco. Quando Ele me achou, Ele tinha todo o direito de me condenar, de me deixar morrer, mas Ele decidiu me amar, apesar de mim.
Apesar de todos os meus erros, de toda a minha rebeldia, ele decidiu me amar. Ele decidiu acreditar. Ele colocou pessoas como os meus pastores para pagar um preço de oração, para me proteger quando alguns chegavam com eles e diziam: não deixa. O que essa mulher... Eu não sei se a pastora lembra, mas teve uma reunião, alguém apresentou um texto com 3 páginas, dizendo tudo que eu não prestava. Reuniram a liderança, não sei se ela lembra. Reuniram a liderança, como diz meu filho mais velho, só quem apanha que lembra. E então essa pessoa leu diante de mim, da liderança da igreja, tudo que eu não fazia que prestasse. As pessoas iam falar para ela, e ela foi anotando para não esquecer, e apresentou. Porque Deus me ama, Ele permitiu isso. Porque Ele se revelou através dos meus pastores, que lutaram comigo, que acreditaram em mim, mesmo quando todo mundo dizia o contrário. Eles decidiram ouvir Deus ao meu respeito, porque Deus diz assim: ela não presta mesmo, não. Mas eu quero transformar a vida dela e vocês serão instrumentos de misericórdia e de amor, para que ela possa ser encontrada por mim. Nós, igreja, somos essa representação de amor, de misericórdia, para que as pessoas tenham esperança, porque o diabo já nos condena, o diabo já nos acusa, não precisa de mais ninguém. Nós mesmos nos acusamos. Então não precisa de mais ninguém. Deus nos fez para apresentarmos diante das pessoas a sua misericórdia. Eu fui encontrada e eu sei que muitos aqui já foram encontrados no seu pior estado, no fundo do poço, quando você achava acabou. Mas Deus diz: agora é que começa, porque agora, como você está se sentindo fraco, eu posso manifestar minha força em você. Então, igreja, nós somos esse lugar, amém? Não somos nós que vamos mudar ninguém, a gente vai interceder para Deus agir. A crucificação de Jesus foi um evento histórico em que o mundo expressou seu ódio a Deus e sua hostilidade. Foi o símbolo definitivo, não só da maldade do pecado, como também da ganância do coração humano. Tirar a vida do Senhor da glória foi o grito supremo do mundo. Eu quero, crucifica-o. No entanto, a cruz se encontra no centro do Evangelho, não por causa do que ela nos diz sobre o pecado, mas por causa do que ela nos diz sobre a graça de Deus. A misericórdia que fornece um remédio para o pecado e o amor que garante a eficácia desse remédio. Eu vou repetir isso. A misericórdia que fornece um remédio para o pecado e o amor que garante a eficácia desse remédio. Eu tomei esse remédio e eu sou resultado da eficácia desse remédio. Continuo tomando ele todos os dias, que é para continuar fazendo efeito. Há remédio na cruz, há cura na cruz, porque ele diz que sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Ele diz que o sangue dele nos cura, nos restaura. A cruz é uma boa notícia, não por causa do que nós tiramos de Deus, mas por causa do que Deus nos deu. A cruz foi o Deus Pai doando Deus Filho para a salvação do mundo. Esse foi o presente e essa é a natureza desse presente. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Ele amou o mundo e por isso ele deu o seu único filho, o seu filho unigênito. Deus
com seu próprio sangue nos resgata, diz lá em Atos 20, 28. E apenas esse fato já coloca a cruz no mais alto relevo. No Calvário, o mundo se pôs diante de Deus e disse: eis o quanto te odiamos. E no Calvário, Deus se pôs diante do mundo e disse: eis o quanto eu te amo. Aleluia! Glória a Deus, você está entendendo? Você está conseguindo caminhar comigo nisso? A cruz, amados, não foi um acidente. A cruz, ela foi planejada por Deus antes da fundação do mundo. Não foi um acaso, não foi, não deu jeito, então Deus teve que fazer alguma coisa. Quando Deus apresentou seu herói, descendente da mulher, pela primeira vez, lá em Gênesis 3,15, como aquele que seria vitorioso sobre o pecado e sobre Satanás, não era o plano B. Essa foi a primeira indicação na história de que há uma história por trás. Havia um propósito de salvação já decretado, em que o Filho de Deus seria dado como Salvador dos pecadores. O presente de um Salvador foi necessário devido à violação do pacto de obras entre Deus e o homem. Foi o nosso pecado que se fez necessário esse presente. E se você for ver ao longo do Antigo Testamento, está ali apresentado, está ali planejado, o já formulado presente de um Salvador. E é indicado de várias maneiras em vários momentos. Deus proverá um cordeiro em Gênesis 22, 8. A virgem conceberá e dará à luz um filho, diz o profeta Isaías 7, 14. Suscitarei para elas um só pastor, Ezequiel 34, 23, prometendo a vinda do pastor real, que daria a vida por suas ovelhas. E no tempo devido, Jesus veio e o presente nos foi entregue. Mas o Novo Testamento é muito cuidadoso em destacar o caráter da vinda, da sua vinda como uma dádiva. Paulo escreve em Gálatas 4, 4 que Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nós tínhamos sido expulsos do paraíso, por isso Deus enviou o seu filho para fora do paraíso, para a terra distante. Aleluia! Vocês estão aqui comigo? Eu estou falando português. Eu quero que vocês deixem penetrar dentro de vocês essa história, para que você possa ser convicto daquilo que Deus é e daquilo que você é, para que Satanás não te paralise, para que você caminhe em direção a esse amor e se renda. Deus não poupou o seu filho por amor a nós, e esse foi o presente mais caro. Deus se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. 2 Coríntios 8, 9. O propósito do presente é que nós sejamos salvos, é que nós sejamos encontrados pelo Senhor. Deus, ele não disse: eu amei tanto meu filho que eu vou entregar o mundo para ele. Ele disse: eu amei tanto o mundo que vou entregar meu filho para ele. Sentiram a diferença? Uma coisa é eu olhar para os meus filhos e dizer: eu amo tanto os meus filhos, eu vou entregar um belo presente, eu vou fazer com que eles reinem sobre grandes coisas. Não. Deus amou a nós e nos deu Jesus, o melhor que ele tinha, o mais precioso. Ele deu o seu próprio sangue. Quão excepcionalmente sábio, quão excepcionalmente simples.
Mas, infelizmente, quão excepcionalmente difícil para o duro coração do homem agradecer a Deus pelo que Paulo chama de seu dom inefável. Muitas vezes nós temos dificuldades de entender esse amor. Temos dificuldade de nos render a esse amor. Eu quero que você pense hoje em que lugar você se encontra. Pensando na crucificação. Qual tipo de pessoa? Você está no grupo das pessoas que não creem, que não conseguiram ver no olhar de Jesus a misericórdia e o amor, então zombam, desprezam, duvidam, pede prova. E talvez você diga, não, eu não duvido. Mas nós muitas vezes desprezamos quando nós não nos rendemos completamente a Ele. Quando nós não entregamos tudo que nos impede de caminhar. Quando nós não entendemos a nossa posição e a nossa situação, nós negamos o sacrifício de Jesus. Quando nós queremos fazer da nossa vontade, quando nós não queremos liberar perdão, não queremos pedir perdão, não queremos amar aquela pessoa difícil. E dizemos, não, ela que errou comigo, ela que tem que vir pedir perdão. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo, não aceito esse sacrifício. Eu não quero fazer isso, eu não quero ser parecido com isso. Se ele tem poder, então me salva. Faz alguma coisa por mim. Por que eu vivo com problemas? Por que eu não sou curada? Por que a minha vida financeira não rompe? Nós começamos a questionar se ele é poderoso para fazer. Por que meu marido não se converteu? Por que meu filho morreu? Por que meu filho está nas drogas? Por que ainda não voltou para Jesus? Quantas vezes Deus nos fala para ir ou fazer alguma coisa e nós dizemos, quero uma prova para saber se é para ir mesmo. Eu sempre lembro da frase do pastor Nonato, se não é pecado, se não vai fazer mal para ninguém, vá. Ouça a voz de Deus e vá. Obedeça. Nós precisamos aprender a deixar na cruz aquilo que tem nos impedido de fluir em Deus. Nós temos que aprender a fazer como aquele ladrão. Se render e dizer, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Me socorre. Talvez você esteja morrendo aí, mas o orgulho não permite que você venha. Hoje eu compreendo e luto com isso. Quando tem algo que me incomoda, ou que me perturba, eu corro para confessar. Porque eu não quero guardar mais nada dentro de mim. O que vão fazer comigo não me importa. Eu quero saber o que Deus vai fazer comigo. Porque quando você libera tudo que está dentro de você, te fazendo mal, Ele vem com a cura. O amor de Jesus nos chama. Quando nós olhamos para a cruz, nós precisamos olhar e ver esse olhar misericordioso de Jesus nos chamando para si. Feche teus olhos.